Posso? Fala pessoal, tudo bem? Fazer um pouquinho da revisão da parte de clima, tá? Trazendo aqui para vocês um pouco sobre latitude, que também é um exercício de revisão de vocês. E aí só para dar uma relembrada como foi trabalhado. Quando a gente trabalha o assunto clima, eu disse para vocês que existem os elementos do clima e os fatores do clima, tá bom? Os elementos do clima são temperatura do ar, umidade do ar, pressão atmosférica e chuvas, tá? E aí eu disse o seguinte para vocês, a gente trabalha os fatores e os elementos são consequências da atuação dos fatores do clima. E aí um desses fatores que a gente trabalha, que geralmente cai na prova do vestibular, na prova do Enem, é justamente o fator latitude. Quando a gente analisa o fator latitude, eu disse o seguinte para vocês, lembra, a Terra tem uma forma esférica não perfeita, e essa forma esférica não perfeita da Terra faz com que a Terra receba quantidades diferentes de calor. Então, uns pontos da Terra recebem quantidade maior de calor, outros pontos da Terra recebem menor quantidade de calor, fazendo com que a Terra, então, tenha diferença de temperatura. Essa diferença de temperatura que a Terra possui faz com que a Terra também tenha, então, diferença de pressão. Então, uma coisa que você tem que se ligar é o seguinte, se a Terra tem temperatura diferente, então significa dizer que ela tem pressão diferente, tá bom? Então, muda a temperatura, muda a pressão. Lembra que quando eu disse para vocês sobre essa ideia de mudança de pressão, relacionada a essa mudança de temperatura, isso está relacionado também à circulação atmosférica, à circulação dos ventos. Eu já disse para vocês sobre essa ideia da circulação dos ventos. Vamos falar um pouquinho sobre latitude. Disse o seguinte, quando a gente começa a analisar um mapa, como está sendo colocado aqui para nós, a gente vai perceber o seguinte, você tem aqui as linhas imaginárias, no sentido dos paralelos, círculo polar ártico, tá? Então, do círculo polar ártico para cima, você tem a zona polar. Você tem aqui trópico de Câncer e o círculo polar ártico. Entre esse trópico de Câncer e o círculo polar ártico, você tem a zona temperada. Entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, é a zona tropical. Entre o trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico, outra zona temperada, que fica no hemisfério sul. E abaixo do círculo polar antártico, zona polar. Então a gente vai aprender justamente, já trabalhamos a ideia de que a Terra tem 5 diferentes zonas climáticas. A Terra tem 5 diferentes zonas climáticas. Por que a Terra tem essas 5 diferentes zonas climáticas? Por causa da quantidade diferente de calor que a Terra recebe. A Terra recebe diferentes quantidades de calor, devido ao seu formato esférico. Esférico não perfeito. Lembra que a Terra tem o formato de um geóide. Tudo bem? Então o que vai acontecer? Essas zonas climáticas que a Terra tem, a gente vai usar algumas nomenclaturas, como por exemplo, na zona polar, nas extremidades do mapa, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, você vai chamar isso de alta latitude. Então eu vou relacionar o seguinte, alta latitude, zona fria, tudo bem? E na zona temperada, que fica entre a zona polar e a zona tropical, você vai chamar de latitude média, tudo bem? Não é nem tão quente quanto a zona tropical e nem tão fria quanto a zona polar. E aqui no centro do mapa, próximo à linha do Equador entre os trópicos, que é a zona tropical, você vai chamar isso de baixa latitude, tá bom? Altas latitudes, temperatura baixa, é uma zona fria. Então, zona fria, alta latitude. Zona quente, baixa latitude. Tudo bem? Isso vai ser muito importante esses termos. Alta, baixa latitude e média latitude. Alta latitude, zona polar. Baixa latitude, zona tropical. Latitudes médias, zona temperada. Tá bom? Então, o que é que eu quero que você perceba aqui? Que quando você analisa essa questão da latitude, você vai perceber o seguinte. Eu estou aqui na alta latitude e eu vou me deslocar em direção à baixa latitude. Eu vou sair da zona polar norte em direção à zona tropical. Muda a temperatura. Eu saio de uma zona fria em direção à zona quente. Então vai aumentar a temperatura, vai aumentar o calor, vai mudar a pressão atmosférica. Tá bom? Alta latitude, alta pressão. Baixa latitude, baixa pressão. Então, a alta latitude, a zona polar, a pressão atmosférica vai ser maior. Na baixa latitude, a pressão atmosférica vai ser menor. Tudo bem? É isso que você precisa se ligar. Quando a gente começa a fazer justamente essa análise, vamos perceber o seguinte. Eu tenho aqui justamente essa tabela, e nessa tabela ele me dá a latitude, a localização de cada um, tá bom?
a média anual e a amplitude. Já disse a vocês que a amplitude é a diferença entre temperatura máxima e a temperatura mínima. Você pega a temperatura máxima e faz a subtração pela mínima. A máxima de hoje foi 32 graus, a mínima 27. 32 menos 27. O resultado dessa subtração você vai chamar de amplitude, tá bom? Vamos começar a perceber o seguinte, aqui ele me dá a latitude. Você pode observar que essa aqui, Belém do Pará, está aqui na latitude 1 grau e uma fração. Tá, o que isso tem a ver? Significa dizer que esse 1 grau está próximo de zero. Significa dizer que Belém, então, está próximo à linha do Equador. Tudo bem? Quanto mais próximo de zero, mais próximo da linha do Equador. Quanto mais eu me afasto de zero, mais eu me afasto do Equador. Quanto mais próximo do zero, então, nesse sentido da latitude, maior a temperatura, menor a pressão. Quanto mais eu me afasto de zero, a temperatura, então, ela vai diminuir e a pressão ela vai aumentar. Tá bom? Você vai perceber o seguinte, então. Quando você começa a analisar esta amplitude, você vai perceber que quanto mais você se afasta do Equador, essa amplitude ela aumenta. Tudo bem? Essa amplitude ela aumenta. Aí você vai ter que começar a analisar o seguinte, Marcos, por que essa amplitude ela aumenta? Porque você precisa justamente analisar a localização exata de uma determinada cidade, como está sendo colocado aqui. Certo? Quando você pega, por exemplo, as cidades com menor temperatura do nosso país, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tá bom? Você vai começar a observar o seguinte, Santa Catarina, aqui, Florianópolis e Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul, você vai observar que elas estão localizadas justamente na região sul do Brasil. E a região sul do Brasil é a única parte do território brasileiro que está localizada na zona temperada, que possui o clima subtropical. Então você vai começar a analisar o seguinte, é a área mais distante da linha do Equador, é a área do Brasil que tem as menores temperaturas, mas consequentemente vai ter maior amplitude. Você vai ter uma maior variação da temperatura. Tudo bem? E aí você vai ter que analisar o seguinte, os fatores que vão influenciar nessa maior variação da temperatura. Ano passado, caiu uma questão sobre albedo. Tudo bem? Albedo. O que significa albedo? Albedo é o índice de reflexão. Então o Sol emite sua luz. Essa luz ela vai refletir. Em alguns lugares essa reflexão ela é maior, em outros lugares essa reflexão ela é menor. É isso que vai acontecer. Nos locais, como por exemplo na zona polar, esse índice de reflexão ele é maior. Por isso a temperatura é menor. Em locais como a nossa região, que você tem uma imensa floresta, aí a gente volta para a física, a floresta tem uma coloração que influencia na absorção de calor, então você tem mais calor absorvido. Se você tem uma maior absorção de calor, significa dizer que você tem um índice de reflexão menor. Então você vai ter que se ligar no seguinte detalhe. Nas áreas mais frias, a reflexão ela é maior. Então elas possuem maior albedo. Nas áreas de maior temperatura, a absorção de calor é maior. Se absorve mais calor. Então significa dizer que se reflete menos essa luz solar. Então esse índice de reflexão é menor. Esse albedo vai ser menor. É assim que funciona. Tudo bem? Então, quando você trabalha justamente sobre essa ideia, você vai começar a analisar justamente dessa seguinte forma. A questão do índice de reflexão. Os caras ultimamente adoram cobrar alguma coisa falando sobre albedo. Lembrando, albedo está relacionado ao índice de reflexão. O Sol emite sua luz. E essa luz, ela reflete. Em alguns pontos, essa reflexão ela pode ser maior ou menor. O que é que você vai fazer então para perceber onde essa reflexão é maior ou menor? Você pode usar a física ou você pode usar uma lógica. O que seria a lógica? Analisar onde essa temperatura é maior ou menor. Nas áreas de maior temperatura significa dizer que se absorve mais calor. Consequentemente, a reflexão é menor. Nas áreas de menor temperatura, como as zonas polares, a reflexão é maior. Então o albedo é maior. Tá bom? Quanto mais se reflete luz, é mais frio, maior albedo.
Quanto mais se absorve calor, menor a reflexão, menor o albedo. É essa a ideia que eu quero que você perceba para esse assunto. Tudo bem? Então, quando você trabalha sobre isso, você precisa se ligar. Outra coisa, quando você fala sobre latitude, lembra, mudou de zona climática, mudou de latitude. Você tem aqui, então, territórios localizados na zona tropical e aí, de repente, você chega na zona temperada. Olha, eu estou me afastando da linha do Equador. Se eu me afasto da linha do Equador, muda a temperatura, muda a pressão e aí você vai começar a perceber justamente, eu estou mudando de latitude, tá bom? Quando eu mudo nesse sentido, como se eu estivesse descendo ou subindo, eu estou mudando de posição na latitude. A latitude é um fator que vai influenciar diretamente nas características naturais dos lugares. Tudo bem? É um dos principais fatores. Você mudou de latitude, mudou o clima. Se muda o clima, muda a fisionomia da paisagem. Então, vai aumentar ou diminuir a umidade. Os ventos vai ter uma certa influência, vai ser uma área onde se recebe ou justamente o vento dispersa. É isso que você precisa analisar. Tudo bem? Quando você trabalha dessa forma, é isso que você precisa analisar. Outra situação. Quando a gente fala sobre ventos, lembra, o vento, as massas de ar, que são os principais, que é o principal elemento que vai mudar o tempo, as massas de ar é o principal fator que modifica o tempo. Já disse a vocês que o tempo é o estado momentâneo do ar. É aquilo que acontece em um determinado momento. Se nesse momento está fazendo muito calor, o tempo justamente está fazendo calor. Se nesse momento está um sol muito forte lá fora, o tempo está ensolarado. Se está chuvoso, o tempo está chuvoso. Tudo bem? É assim que você vai analisar. O tempo é o estado momentâneo do ar. Está fazendo sol e de repente começa a chover. O principal fator que causou essa modificação no tempo foram as massas de ar, que podem ser frias, que podem ser quentes, úmidas ou secas. Tudo bem? Lembra do seguinte detalhe, que quando você faz esse tipo de análise, se uma determinada cidade ela está localizada na área litorânea, significa dizer que provavelmente ela tem um clima úmido. Se determinada cidade ela está longe da área litorânea, provavelmente ela tem um clima seco. Aí o que é que você vai analisar? Quando você começa a observar isso, o que você tem que perceber é justamente a localização da cidade. Tudo bem?